Existe um arquivo que circulou entre governos no ano de 1957. Um documento que pedia, de forma explícita, a destruição de tudo, menos mapas, livros, registros, qualquer coisa que carregasse um nome específico. Esse documento só veio a público em 1999, quando foi supostamente vazado. E quando a CIA foi questionada sobre ele, não negou a existência, apenas disse que aquele nome não representava um país real. Pense nisso. Por um segundo. Uma agência de inteligência se pronunciando oficialmente para dizer que algo não existiu. Quando foi a última vez que você viu isso acontecer com algo que realmente não existia? O nome que queriam apagar era Tartária. E o que eu vou te mostrar agora não está em nenhum livro didático. Não por esquecimento. Por decisão, alguém, em algum momento da história, escolheu que você não deveria saber disso. Escolheu que essa civilização deveria morrer 2 vezes. Primeiro no mundo físico, e depois na memória coletiva da humanidade. A questão que ninguém faz é a seguinte: por que tanto esforço para apagar algo que, segundo a versão oficial, nunca existiu? Você está prestes a entender por quê. Capítulo 1. A língua é a impressão digital de uma civilização. Você pode destruir cidades, queimar livros, redesenhar mapas, mas a língua sobrevive. Ela se esconde nas palavras do dia a dia, nos nomes de lugares, nos cantos que as avós ensinam, sem saber de onde vieram. Toda civilização que existiu deixou rastro fonético no mundo. Toda. Sem exceção. Exceto a Tartária. Isso deveria te incomodar muito mais do que incomoda. Estamos falando de um império que, segundo os próprios documentos europeus, durou séculos. Que tinha cidades, fronteiras, bandeira, brasão, comércio, com a China, com a Índia, com a Pérsia. Um império que recebeu viajantes, diplomatas, padres jesuítas, e esse império não deixou uma única palavra documentada de sua própria língua. Não um poema, não uma oração, não o nome de um rei na língua que ele mesmo falava. Isso não é esquecimento. Isso é cirurgia. Quando linguistas independentes começaram a investigar esse silêncio, encontraram algo perturbador. Em línguas eslavas, turcas e mongólicas, existem radicais, fragmentos de palavras, que não se encaixam em nenhuma árvore linguística conhecida. Radicais que aparecem em regiões geograficamente separadas, em povos sem contato histórico documentado entre si, carregando significados semelhantes. Como se todos esses povos tivessem bebido da mesma fonte. Uma fonte que ninguém sabe nomear. A hipótese que alguns pesquisadores levantam é incômoda, mas lógica. Os tártaros falavam uma proto-língua, não um dialeto regional. Uma língua que funcionava como elo entre povos distintos. E esse elo foi cortado de forma tão precisa, que o que sobrou são apenas fragmentos dispersos, irreconhecíveis e isolados, mas estranhamente coerentes, quando vistos em conjunto. Agora pensa comigo. Se a Tartária foi apenas um erro cartográfico, como a versão oficial afirma, por que alguém se daria ao trabalho de destruir uma língua? Erros cartográficos não falam, não cantam, não deixam palavras para apagar. E tem um detalhe que os pesquisadores ainda não conseguem explicar. Certas comunidades isoladas da Sibéria Central preservam, até hoje, expressões orais que não pertencem a nenhuma família linguística catalogada. Expressões passadas de geração em geração, sem escrita, sem registro formal, como memória pura. Como se o idioma tivesse escolhido sobreviver dentro das pessoas, quando não pôde mais sobreviver nos livros. A língua da Tartária pode não ter morrido. Ela pode estar escondida, fragmentada, viva nos lábios de pessoas que não sabem o que estão preservando. E se isso é verdade sobre a língua, o que mais pode estar escondido? Capítulo 2. Você já parou para pensar em quanto tempo leva para construir uma catedral? Os historiadores respondem: décadas, às vezes um século inteiro. A Notre Dame de Paris levou quase 200 anos. A Sagrada Família, em Barcelona, começou em 1882, e ainda não estava completamente terminada no século XXI. Grandes obras de pedra, com a tecnologia do passado, consumiam gerações inteiras de trabalhadores. Agora, eu preciso que você preste muita atenção no que vou te dizer. Em 1891, a cidade de Chicago recebeu a missão de sediar a Exposição Universal,
de 1893. 2 anos. Esse foi o prazo que tiveram para erguer uma cidade inteira dentro da cidade. 200 edifícios monumentais, com colunas gregas, cúpulas imponentes, fachadas de mármore branco, sistemas de esgoto, iluminação elétrica, canais navegáveis, tudo isso em 2 anos. Sem guindastes modernos, sem concreto armado, sem maquinário pesado de grande escala. A exposição foi um sucesso absoluto. 27 milhões de pessoas visitaram. E, quando terminou, a história oficial diz que tudo foi demolido ou destruído por incêndios. Tudo demolido. Em poucos anos. Pensa no absurdo dessa sequência. Não, esse é o tipo de contradição que a história oficial apresenta sem piscar, esperando que ninguém faça a pergunta óbvia. E se esses edifícios não foram construídos em 1891? E se eles já estavam lá? Pesquisadores que investigam a teoria tartariana apontam algo que qualquer pessoa pode verificar com suas próprias mãos. Fotografias do século XIX disponíveis em arquivos públicos mostram cidades europeias e americanas com edifícios cujos primeiros andares estão parcialmente soterrados. Janelas que começam abaixo do nível da rua. Portas que dão para paredes de terra. Degraus que descem para o que deveria ser o térreo, mas que claramente não é o nível original do solo. São Petersburgo, Moscou, Berlim, Nova York, em cidades construídas em épocas e continentes diferentes. O mesmo padrão se repete. O nível do solo subiu, como se uma camada espessa de sedimento tivesse coberto o andar inferior de construções que já existiam antes do que a história registra. Isso tem um nome entre os pesquisadores independentes. Eles chamam de Mud Flood, o dilúvio de lama, um evento catastrófico que teria soterrado cidades inteiras em determinado período, e que a civilização seguinte simplesmente limpou o que pôde, renomeou o que encontrou, e começou a contar uma história nova a partir dali. E aqui entra a Tartária. Porque os edifícios que foram encontrados nessas condições, semi-enterrados, com arquitetura que não corresponde à tecnologia da época em que foram construídos, apresentam características muito específicas. Cúpulas, em formato de sino, torres com proporções matemáticas que excedem o conhecimento arquitetônico europeu do período, materiais que resistiram há séculos, de forma inexplicável, e uma repetição de elementos decorativos que aparecem em continentes diferentes, em construções atribuídas a civilizações sem qualquer contato documentado entre si, como se todas tivessem o mesmo arquiteto, ou o mesmo povo de origem. A tecnologia da cúpula é o ponto mais perturbador dessa análise. Pesquisadores independentes identificaram que cúpulas construídas em formatos e proporções específicas funcionam como antenas naturais, menos captando e redistribuindo campos eletromagnéticos do ambiente. Não é ficção científica. É física aplicada. E a concentração dessas estruturas em regiões que os mapas históricos identificavam como território tartariano é alta demais para ser coincidência. Se a Tartária dominava a transmissão de energia sem fio, antes de Tesla menos, e o vídeo anterior já mostrou que essa possibilidade existe nos registros. Então esses edifícios não eram apenas casas ou igrejas, eram infraestrutura, uma rede de captação e distribuição de energia, espalhada por continentes, que foi encontrada, reaproveitada, e depois atribuída a outros. O que foi chamado de progresso pode ter sido na verdade herança, uma herança que ninguém teve a honestidade de reconhecer, ou que alguém teve interesse em esconder. E se os edifícios ainda estão de pé, se as cúpulas ainda existem, se os primeiros andares soterrados ainda estão lá embaixo esperando, o que mais sobreviveu ao apagamento? A resposta pode estar em pessoas, em povos vivos, em sangue que carrega uma memória que nenhum governo conseguiu destruir. Capítulo 3. Em abril de 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção. Foi a maior erupção vulcânica registrada na história moderna. Tão violenta que lançou toneladas de cinza e dióxido de enxofre na atmosfera, bloqueando a luz solar em boa parte do hemisfério norte. O ano seguinte, Itiambaba-Ixileu, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Colheitas destruídas, fome generalizada, mortes em massa na Europa e na América do Norte. A história registrou isso. Está nos livros. O que a história não registrou é o que aconteceu nas décadas anteriores. Porque quando demógrafos independentes começaram a cruzar dados populacionais do século XVIII,
com registros paroquiais, censos coloniais e diários de viajantes. Encontraram algo que não deveria estar lá: colapsos populacionais abruptos em regiões específicas da Ásia Central e do norte da Europa, acontecendo entre 1780 e 1810, antes do Tambora, antes do Ano Sem Verão, sem nenhuma guerra registrada, sem nenhuma epidemia documentada que justificasse a escala do desaparecimento, populações inteiras que simplesmente pararam de aparecer nos registros. Não migraram, não foram conquistadas, não morreram de peste, com nome e data, apenas desapareceram dos documentos, da mesma forma silenciosa e cirúrgica com que a Tartária desapareceu dos mapas. Agora, coloca essas duas coisas lado a lado. O desaparecimento dos tártaros dos registros históricos acontece entre 1785 e 1820. O colapso demográfico inexplicável nessas regiões acontece no mesmo período. E as cidades soterradas, que o capítulo anterior mostrou, apresentam camadas de sedimento que geólogos independentes datam exatamente nesse intervalo de tempo. Isso não é coincidência, isso é convergência. E convergências desse tipo, na investigação histórica, geralmente apontam para um único evento central, que a narrativa oficial optou por não nomear. Os pesquisadores da teoria tartariana chamam esse evento de Grande Reset, não como metáfora política, como descrição literal. Um evento físico, catastrófico, de escala continental, que destruiu uma civilização avançada, soterrou sua cidade sob metros de lama e sedimento, dizimou sua população e abriu espaço para que impérios emergentes menos a Rússia czarista, a Grã-Bretanha imperial, a Prússia em expansão, ocupassem territórios que do ponto de vista jurídico e histórico pertenciam a outro povo. E o que se faz com um território que pertencia a outro povo? Apaga-se o povo, não necessariamente com violência direta, com silêncio, com a reescrita gradual dos registros, com escolas que param de mencionar um nome, com enciclopédias que removem verbetes, com cartógrafos que redesenham fronteiras, com governos que, em 1957, pedem formalmente a destruição de documentos. O timing é perfeito demais para ser acidental. A expansão imperial russa, em direção à Ásia Central, começa exatamente quando a Tartária desaparece dos mapas. A colonização britânica da Índia se consolida no mesmo período. A exploração europeia das Américas encontra, repetidamente, estruturas que os colonos descrevem como já existentes: cidades sem habitantes, estradas sem construtores conhecidos, edifícios sem origem explicada, registros coloniais americanos do século XVIII, que historiadores convencionais descartam como exagero ou confusão dos pioneiros, descrevem exploradores encontrando construções prontas no interior do continente. Não ruínas. Construções. Com tetos intactos, com estruturas funcionais, com uma arquitetura que não correspondia a nenhum povo indígena que os europeus conheciam. O que fizeram com essas construções? Ocuparam, adaptaram e escreveram nos registros que as tinham construído. Essa é a natureza do Grande Reset. Não foi apenas uma catástrofe natural, foi uma catástrofe que chegou no momento mais conveniente possível para quem precisava de terras sem dono legítimo, de território sem história prévia, de um mundo que começasse do zero menos, com outros donos. E se uma civilização inteira foi soterrada, literalmente, coberta por metros de lama e sedimento? Isso explica algo que o vídeo anterior levantou e que ninguém ainda respondeu satisfatoriamente. Por que não existem ruínas? Por que não foram encontrados cemitérios, moedas, armamentos, assentamentos? Porque estão embaixo das cidades que conhecemos, embaixo das ruas que pisamos, embaixo dos edifícios que chamamos de históricos, mas que talvez sejam apenas a camada mais recente de uma história muito mais longa e muito mais violenta do que nos ensinaram. Existe uma pergunta que fica suspensa no ar. Depois de tudo isso, se o evento foi físico, se a catástrofe foi real, se as cidades foram soterradas e não destruídas, então as pessoas que sobreviveram foram para algum lugar. Não desapareceram, continuaram existindo. Tiveram filhos. Esses filhos tiveram filhos. Onde estão esses descendentes hoje? Capítulo 4. Existe um povo que vive às margens do lago Baikal, na Sibéria, chamado Buriata. São aproximadamente 500.000 pessoas. Tem sua própria língua, sua própria religião, sua própria cosmologia. A história oficial os classifica como um grupo mongólico.
descendentes das tribos que habitaram a região após as grandes migrações medievais. Mas os próprios Buriatas contam uma história diferente. Em suas tradições orais transmitidas sem escrita, sem registro formal, de avó para neto, há gerações, existe uma memória persistente. A memória de uma cidade grande, ao norte, destruída por uma inundação de lama, que veio do céu. Não como símbolo, não como alegoria espiritual, como evento, como algo que aconteceu, que seus ancestrais viram, e que foi devastador o suficiente para ser preservado, na memória coletiva, por séculos. Mesmo sem papel, mesmo sem tinta. Pensa no que significa uma memória oral sobreviver tanto tempo. Para que uma história seja transmitida de geração em geração sem se perder, ela precisa ser central. Precisa ser o tipo de coisa que define quem um povo é, de onde ele veio, o que ele perdeu. Não se transmite por séculos uma história sobre algo sem importância. Os Buriatas não sabem que estão descrevendo a Tartária. Esse nome não aparece em suas tradições, mas a descrição menos a cidade grande, a lama, a destruição súbita. O norte, menos corresponde com uma precisão perturbadora ao que os documentos medievais europeus registravam sobre o território tartariano, e ao que os pesquisadores da teoria do Grande Reset identificam como o epicentro do evento catastrófico. E o Lago Baikal não é um detalhe menor nessa história. O capítulo anterior já mostrou que cidades citadas em relatos medievais, com avistamentos de criaturas místicas, ficavam nas proximidades desse lago. O Baikal é o lago mais profundo do mundo, contém 20% de toda a água doce superficial do planeta. E é uma região geologicamente ativa, com atividade tectônica constante, com fenômenos atmosféricos que pesquisadores independentes relacionam a campos eletromagnéticos anômalos. Se a Tartária dominava a tecnologia de transmissão de energia, e se essa tecnologia tinha relação com campos eletromagnéticos naturais, como a teoria das cúpulas sugere, então o Baikal não era apenas território tartariano. Era o coração do sistema, o ponto de onde a energia era captada e distribuída para o restante da rede. E os Buriatas, sem saber, estão vivendo exatamente sobre esse coração. Mas eles não são o único indício de descendência tartariana que sobreviveu ao apagamento. Estudos genéticos recentes, conduzidos por pesquisadores de universidades russas e cazaques, identificaram algo que a genética convencional ainda não sabe explicar adequadamente. Em populações da Sibéria Central e do Cazaquistão, existem haplogrupos menos marcadores genéticos específicos que indicam linhagem ancestral comum menos que não se encaixam em nenhum padrão migratório conhecido. Não são mongóis. Não são eslavos. Não são turcos. São algo anterior a todas essas categorias. Um substrato genético que esteve naquela região antes dos povos que a história oficial coloca como os primeiros habitantes. Um povo que existia lá antes do que os registros reconhecem. E o timing desse substrato genético, quando analisado pelas técnicas modernas de datação molecular, aponta para exatamente o período em que a Tartária existia nos mapas. Não antes, não depois. Exatamente durante. Agora pensa no que isso significa na prática. Existem pessoas vivas hoje, com sobrenomes cazaques, com identidade russa, com documentos que dizem uma coisa menos, mas com DNA que conta outra. Descendentes de uma civilização que foi apagada dos registros, mas que não pôde ser apagada do sangue, porque o sangue não recebe ordens de governos. O sangue não obedece a decretos. O sangue simplesmente continua. E há algo mais. Pesquisadores que estudam rituais arquitetônicos de comunidades isoladas da Ásia Central identificaram padrões de construção que não correspondem às tradições dos povos vizinhos. Formas específicas de dispor pedras, proporções que se repetem em estruturas sagradas, sem explicação de origem. Orientações geográficas que só fazem sentido se o construtor conhecia conceitos de astronomia e de campos magnéticos terrestres, que a ciência europeia só formalizaria séculos depois. Esses rituais não foram ensinados por ninguém de fora, foram passados internamente, de mestre para aprendiz, como parte de uma tradição que o próprio povo que a pratica não sabe mais nomear com precisão. Como se o conhecimento tivesse sobrevivido à destruição da civilização que o criou, refugiando-se dentro das pessoas, escondido nas práticas cotidianas, esperando o momento em que alguém fizesse a pergunta certa. A Tartária pode não ter morrido completamente. Ela pode estar viva, fragmentada,
espalhada em corpos e memórias de pessoas que nunca ouviram esse nome. Pessoas que constroem de uma forma específica, sem saber porquê, que cantam melodias de origem desconhecida, que transmitem histórias de uma cidade perdida coberta de lama, sem saber que estão preservando a única prova que restou de uma civilização inteira. O apagamento foi quase perfeito. Quase. Porque existe um lugar onde o rastro da Tartária sobreviveu de uma forma que nenhum governo, nenhuma enciclopédia, nenhum decreto conseguiu alcançar. Um lugar onde a evidência não está em pedra, não está em papel, não está em DNA. Está em algo muito mais antigo e muito mais difícil de destruir. Esse lugar existe. E ele aponta para uma fonte de conhecimento que os tártaros possuíam menos e que outros, com muito mais poder, tinham razões concretas para não querer que o mundo soubesse. Capítulo 5. Em outubro de 2012, o Vaticano abriu ao público uma seleção de documentos de seus arquivos secretos. Foi notícia no mundo inteiro. Jornalistas celebraram a transparência. Historiadores tiveram acesso a correspondências medievais, registros de processos inquisitoriais, cartas de reis e papas que nunca tinham sido vistas fora dos muros da Santa Sé. O que ninguém perguntou foi o que não foi aberto. Os arquivos secretos do Vaticano contêm aproximadamente 85 quilômetros lineares de documentos. O que foi disponibilizado em 2012 representa uma fração mínima desse total. E entre o que permanece fechado, estão registros de ordens jesuíticas dos séculos XVI e XVII especificamente. Relatórios de missões conduzidas em territórios que os mapas da época identificavam como Tartária. Isso não é especulação. Os jesuítas tinham uma prática sistemática e rigorosa de documentação. Cada missão gerava relatórios detalhados, enviados a Roma. Esses relatórios existem para missões no Japão, na China, na Índia, no Brasil. Existem para missões em regiões muito mais remotas e perigosas do que a Ásia Central. Mas os relatórios das missões jesuíticas no território tartariano são, no mínimo, extraordinariamente difíceis de localizar nos arquivos acessíveis. Não impossível, difícil. Da forma específica que algo fica difícil quando alguém não quer que seja encontrado com facilidade. Os poucos fragmentos que pesquisadores independentes conseguiram rastrear em arquivos secundários, cópias enviadas a províncias jesuíticas na Europa, referências em correspondências de outros padres, descrevem algo que não corresponde à narrativa do povo bárbaro e primitivo que a história oficial associa à região. Descrevem cidades organizadas. Descrevem uma população que não precisava de conversão religiosa da forma convencional, porque já possuía um sistema cosmológico sofisticado. Descrevem estruturas arquitetônicas que os próprios padres, homens cultos com experiência em Roma e nas grandes cidades europeias, consideraram impressionantes. Um fragmento específico, atribuído a um padre jesuíta que teria passado pela região no final do século XVI. Descreve edifícios com cúpulas que, segundo ele, produziam um som contínuo e baixo em determinadas condições climáticas. Ele não sabia explicar o fenômeno, apenas o registrou, com a precisão descritiva característica dos documentos jesuíticos, como uma curiosidade local que os habitantes tratavam com total naturalidade. Um som produzido por cúpulas em condições climáticas específicas. Isso não é decoração arquitetônica. Isso é função. Isso é tecnologia. E há um cartógrafo que torna tudo ainda mais perturbador. Em 1502, um cartógrafo português produziu um mapa que ficou conhecido como o Mapa de Cantino, uma das primeiras representações do Novo Mundo após as viagens de Colombo. O que poucos sabem é que esse mesmo período produziu outros mapas, por outros cartógrafos portugueses e espanhóis, com um nível de detalhe do interior da Ásia que era tecnicamente impossível para a época. Impossível porque pressupunha a observação direta de regiões que nenhum europeu havia explorado oficialmente. Pressupunha conhecimento de curvas de rios, de cadeias montanhosas, de extensões territoriais, que só seriam confirmadas por expedições europeias, séculos depois. E esses mapas mostravam, com detalhes perturbadores, os domínios da Tartária. A questão que os historiadores convencionais não respondem satisfatoriamente é simples. De onde veio esse conhecimento? Existem 3 possibilidades. A primeira é que cartógrafos europeus tiveram acesso a fontes tartarianas, documentos, mapas, relatos, produzidos pela própria civilização que estava sendo mapeada. A segunda é que as ordens religiosas, especialmente os jesuítas, tinham redes de informação muito mais extensas e muito mais antigas
do que a história oficial reconhece. A terceira é que esse conhecimento veio de dentro do próprio Vaticano, de arquivos que a Igreja acumulou ao longo de séculos de missões e que nunca foram integralmente tornados públicos. Qualquer uma dessas três possibilidades é por si só extraordinária. Juntas, apontam para algo ainda maior. O Vaticano sabia da Tartária. Sabia com detalhes. Tinha documentação. E escolheu, em determinado momento, não tornar esse conhecimento acessível. A pergunta que isso levanta não é teológica, é política. Porque uma instituição que sobreviveu 2 milênios, acumulando e preservando conhecimento histórico, teria interesse em manter no escuro os registros de uma civilização específica? A resposta mais simples é também a mais inquietante. Porque o que os tártaros sabiam menos sobre energia, sobre arquitetura, sobre a organização de sociedades em larga escala, sem as estruturas de poder que a Igreja e os Estados imperiais representavam menos, era incompatível com a ordem que estava sendo construída no mundo entre os séculos 17 e 19. Um povo que transmitia energia sem fio, não precisava de monopólios energéticos, um povo que construía cidades com tecnologia própria, não precisava de impérios que se apresentassem como portadores do progresso. Um povo com uma cosmologia sofisticada e independente, não precisava de uma autoridade religiosa centralizada para dar sentido ao mundo. A Tartária não foi apagada porque era bárbara. Foi apagada porque era avançada demais. Porque o que ela representava era uma prova viva de que o modelo de mundo que os grandes poderes do século XIX estavam impondo à humanidade não era o único possível. Não era o inevitável. Era uma escolha feita por alguns, às custas de todos os outros. E essa é a parte que fecha o círculo de tudo que vimos até aqui. A língua apagada. Os edifícios soterrados. O grande reset. Os descendentes que não sabem que são. Os arquivos que não foram abertos. Cada peça isolada pode ser descartada como coincidência, como erro histórico, como exagero de pesquisadores marginais. Mas quando você coloca todas as peças juntas, quando você vê o padrão completo, uma pergunta se torna impossível de ignorar. Você está disposto a escolher em qual versão dessa história vai acreditar? Capítulo 6. Tudo que você viu até aqui, menos a língua desaparecida. Os edifícios soterrados. O colapso demográfico sem nome. Os descendentes que carregam uma memória que não sabem explicar. Os arquivos que o Vaticano não abriu menos. Converge para um único ponto. Um momento em que você precisa parar, olhar para as evidências e tomar uma decisão. Não sobre o que eu estou dizendo, sobre o que a história inteira está dizendo, porque existem 3 versões do que aconteceu com a Tartária. 3 narrativas completas, cada uma com suas evidências, cada uma com seus pontos cegos, cada uma defendida por pessoas inteligentes com argumentos sérios, e eu vou apresentar as 3 com a mesma honestidade, porque o meu trabalho aqui não é te convencer de nada. O meu trabalho é fazer você pensar. A primeira versão é a do colapso natural. Segundo essa narrativa, um evento físico de escala continental destruiu a Tartária. Não uma guerra, não uma conspiração. A natureza, com a violência que só ela é capaz de produzir em escala suficiente para apagar civilizações inteiras. Um dilúvio de lama, provocado por atividade vulcânica ou tectônica de proporções extraordinárias, soterrou cidades, dizimou populações, destruiu registros. O caos que se seguiu fez o resto. Impérios que avançavam sobre o território encontraram ruínas cobertas de sedimento e simplesmente as incorporaram à sua própria narrativa, sem necessariamente conspirar para esconder nada, menos apenas fazendo o que os vencedores sempre fazem, que é escrever a história a partir de onde chegaram. A evidência que sustenta essa versão é concreta. As camadas de sedimento existem. Os primeiros andares soterrados existem. A datação geológica aponta para o período correto. E o padrão de colapso demográfico em regiões específicas é compatível com o que um evento catastrófico súbito produziria. O ponto cego é o seguinte: catástrofes naturais não destroem documentos em bibliotecas europeias. Não retiram verbetes de enciclopédias publicadas em Edimburgo. Não produzem decretos de 1957 pedindo a destruição de arquivos. A natureza soterrou as cidades, mas alguém depois teve o cuidado de soterrar também
a memória. A segunda versão é a da reescrita deliberada. Essa narrativa não precisa de catástrofes nem de tecnologia avançada. Precisa apenas de política. Os grandes impérios do século XVIII e XIX, Rússia, Grã-Bretanha, Prússia menos, estavam em plena expansão territorial. O território que os mapas identificavam como Tartária era vasto, rico e, convenientemente, habitado por um povo que estava enfraquecido, seja por conflitos internos, por doenças, por instabilidade climática, ou por todos esses fatores juntos. Para legitimar a ocupação desse território, era necessário que ele não tivesse dono legítimo. E a forma mais eficiente de fazer um território perder seu dono legítimo é apagar o dono da história. Não com violência espetacular, com burocracia, com a substituição gradual de mapas antigos por mapas novos, com escolas que simplesmente param de mencionar um nome, com enciclopédias que removem verbetes na próxima edição, sem explicação, com arquivos que são transferidos, reorganizados, tornados inacessíveis por razões administrativas, que ninguém questiona. A evidência que sustenta essa versão é o timing. A expansão imperial russa em direção à Ásia Central começa exatamente quando a Tartária desaparece dos registros. A coincidência é perfeita demais para ser acidental. E a história está cheia de exemplos de povos que foram apagados dos registros por conveniência política, menos os nativos americanos, os aborígenes australianos, os povos do Congo sob o domínio belga. O apagamento da Tartária seguiria o mesmo padrão, apenas executado com mais eficiência e em escala maior. O ponto cego dessa versão é a ausência arqueológica. Povos apagados politicamente deixam ruínas, deixam cemitérios, deixam objetos. Os maias foram destruídos pelos espanhóis. Seus livros foram queimados. Sua língua foi suprimida menos. Mas as pirâmides estão lá. Os astecas foram dizimados menos. Mas Tenochtitlan existe sob a cidade do México. Se a Tartária foi apenas apagada dos registros escritos, onde estão as pedras? Onde estão os ossos? A terceira versão é a do conhecimento proibido. Essa é a mais perturbadora das três, não porque seja necessariamente a menos racional, mas porque, se for verdadeira, as implicações vão muito além da Tartária. Segundo essa narrativa, o apagamento não foi consequência de uma catástrofe, nem resultado de conveniência política. Foi preventivo. A Tartária possuía conhecimento tecnológico, energético, talvez biológico, que era incompatível com o modelo de mundo que os poderes emergentes do século XIX queriam construir. Um povo que transmitia energia livremente não poderia existir num mundo sendo organizado em torno do controle de recursos energéticos. Um povo com arquitetura e cosmologia independentes não poderia existir num mundo sendo organizado em torno de autoridades religiosas e imperiais centralizadas. Então não foi apenas o povo que precisou desaparecer. Foi o que o povo sabia. E para garantir que esse conhecimento não sobrevivesse em fragmentos, em cópias, em memórias, foi necessário um esforço coordenado, envolvendo múltiplos governos, instituições religiosas e aparatos de inteligência. Ao longo de séculos, o documento da CIA de 1957, os arquivos jesuíticos, inacessíveis, os cartógrafos cujos mapas desapareceram, as enciclopédias com verbetes removidos, os pesquisadores contemporâneos, que relatam pressão institucional, quando se aproximam demais do tema. A evidência dessa versão não é um documento único e definitivo. É o padrão, é a convergência de silêncios em lugares demais, em épocas demais, envolvendo instituições demais, para ser explicada, por acidente, ou por coincidência. O ponto cego é o mais honesto de todos. Coordenação dessa escala, ao longo de tanto tempo, entre tantos atores diferentes, seria extraordinariamente difícil de manter. Segredos vazam. Pessoas falam, documentos sobrevivem. E de fato, fragmentos sobreviveram menos os mapas. Os registros jesuíticos parciais. O DNA inexplicável. As memórias orais dos buriatas. Mas esses fragmentos são pequenos demais para provar. E grandes demais para ignorar. Agora você tem as três versões completas, com suas evidências e seus limites. E eu preciso te fazer a pergunta que esse caso inteiro está esperando desde o primeiro segundo desse vídeo. Qual dessas versões você está disposto a defender? Não qual você acha mais provável. Não qual você escolheria se fosse uma aposta segura. Qual você está disposto a defender? Porque defender uma versão
significa aceitar suas implicações. Significa aceitar o ponto que ela diz sobre o mundo em que você vive, sobre as instituições em que você confia, sobre a história que te ensinaram. A versão do colapso natural diz que civilizações podem desaparecer sem que ninguém seja responsável, e que a história que conhecemos é incompleta por acidente. A versão da reescrita deliberada diz que a história que conhecemos foi construída por quem tinha interesse em construí-la de uma forma específica, e que o passado é sempre contado pelos vencedores. A versão do conhecimento proibido diz que existe algo que você não deveria saber, que há pessoas que trabalham ativamente para garantir que você não saiba, e que a Tartária é apenas um capítulo de uma história muito maior, sobre quem controla o que a humanidade conhece sobre si mesma. Me diz nos comentários qual é a sua versão. E mais importante, o que te faria mudar de ideia? Capítulo 7. Existe uma coordenada geográfica que poucos pesquisadores mencionam quando falam sobre a Tartária. Não porque seja irrelevante, porque é incômoda demais. 58 graus norte. Uchileu graus leste. Uma região nos Urais do Sul, na Rússia, que hoje abriga uma cidade chamada Arcaim. Em 1987, arqueólogos soviéticos estavam conduzindo escavações de rotina para a construção de um reservatório, quando encontraram algo que paralisou o projeto inteiro: uma cidade circular, com aproximadamente 6.000 anos de idade, construída com uma precisão astronômica, que os próprios arqueólogos soviéticos, treinados para não fazer concessões ao misticismo, não conseguiram explicar dentro dos parâmetros convencionais. Arcaim foi construída com suas entradas alinhadas a eventos solares e estelares específicos. Seu sistema de drenagem era sofisticado o suficiente para funcionar em qualquer condição climática. Suas habitações seguiam proporções matemáticas, que só seriam formalizadas pela geometria europeia milênios depois, e estava localizada exatamente na região que os mapas medievais identificavam como parte do território tartariano. O governo soviético, em vez de inundar o sítio como planejado, o preservou. Isso, por si só, é extraordinário. O que é ainda mais extraordinário é o silêncio que cercou essa descoberta por décadas. Arcaim existe, está catalogada, pode ser visitada, mas raramente aparece nas discussões mainstream sobre civilizações antigas. E nunca aparece nas discussões sobre a Tartária. Menos apesar de estar no coração do território que os tártaros habitavam. Isso é a pista que este vídeo não vai resolver. Porque Arcaim levanta perguntas que vão além do que qualquer roteiro de 17 minutos pode responder. Se existe uma cidade de 6.000 anos nessa coordenada, com esse nível de sofisticação, o que mais existe enterrado nessa região? Quantas outras Arcains estão soterradas sob metros de sedimento, esperando por uma escavação que nunca foi priorizada? Ou que foi deliberadamente evitada? E qual é a relação entre essa cidade circular, de 6.000 anos, e os tártaros que os documentos medievais descrevem como um povo tecnologicamente avançado, com conhecimento sobre energia e astronomia? Que o convencional trata Arcaim como uma anomalia isolada, como um mistério fascinante, mas contido, uma cidade antiga, que existiu, que foi sofisticada, e que desapareceu sem deixar continuidade cultural identificável. Mas e se não foi uma anomalia? E se foi um padrão? E se Arcaim é apenas o ponto que sobreviveu porque estava profundo o suficiente, ou porque estava em um local que o sedimento preservou em vez de destruir, ou porque um grupo de arqueólogos soviéticos chegou lá antes de quem poderia ter interesse em garantir que não fosse encontrada? Eu não tenho essa resposta, e vou ser honesto com você sobre isso. Porque esse canal não existe para te vender certezas, existe para te fazer as perguntas que a história oficial não quer que você faça. O que eu sei é o seguinte: durante tudo que construímos juntos neste vídeo, menos a língua apagada, os edifícios soterrados, o grande reset, os descendentes que vivem sem saber quem são, os arquivos que o Vaticano não abriu, as 3 versões que você precisou escolher, uma coisa ficou clara: a ausência de evidência não é evidência de ausência, especialmente quando existem razões concretas, documentadas, históricas, para que as evidências tenham sido removidas. Arcaim existe. As camadas de sedimento existem. O DNA inexplicável existe. As memórias orais dos buriatas existem. Os fragmentos jesuíticos existem. O documento da CIA existe. Cada um desses elementos
isolado, pode ser explicado. Juntos, formam um padrão, que exige uma explicação que a história convencional ainda não deu. E aqui está o que eu preciso de você. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de pessoa que aceita a versão fácil. Você é o tipo de pessoa que faz a pergunta seguinte. E a pergunta seguinte. Nesse caso, passa por Arcaim. Pesquise. Procure as publicações dos arqueólogos soviéticos originais. Procure os pesquisadores independentes que mapearam as coordenadas ao redor de Arcaim em busca de estruturas similares. Procure os estudos genéticos das populações do Ural do Sul que mencionei no capítulo anterior. E se você encontrar algo que eu não mencionei, uma conexão, um documento, uma coordenada, um detalhe que não fecha com a versão oficial, traz nos comentários. Porque já aconteceu antes. Uma informação deixada por alguém que assistiu até o fim se tornou o ponto de partida de um vídeo inteiro nesse canal. O próximo pode começar com o que você vai encontrar. A Tartária não foi resolvida hoje, foi aberta. E o que você faz com uma história aberta diz muito mais sobre quem você é do que qualquer resposta pronta que eu pudesse te dar. A investigação continua, e ela continua com você.